Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui gravando nosso primeiro podcast no Hora de Análise. E meu nome é Pedro, sou graduando de Psicologia na UENG Tuiutaba. E o nosso tema de hoje vai ser jogos como recurso terapêutico na clínica. Oiê, eu sou a Amanda, estou nesse podcast junto com o Pedro, também sou estudante de Psicologia da UENG. E a gente está trazendo hoje para conversar o nosso amigo Eduardo. Bem-vindo, Ed para os íntimos, mas você que está assistindo também pode se sentir. E aí, amigo, como você tá? Olá, meu nome é Eduardo, eu tô muito bem, Amanda, muito obrigada. Eu vou ficar olhando pra cá, porque é onde tá meu monitor e minha câmera ficou aqui, tá bom? É onde tava melhor de ficar. Eu peço desculpas por não ficar toda hora olhando pra vocês, mas é o jeito que a gente conseguiu de estar aqui com a webcam, beleza? Tudo bem, o pessoal que está ouvindo no Spotify não vai nem saber disso. É verdade, tem isso também. E o tema de hoje a gente pegou de uma ideia inicial de ser usar mais o RPG, mas a ideia de falar de jogos terapêuticos é de uma forma bem ampla, sabe? Como recurso terapêutico. Eu acho que o que começa a gente pode iniciar falando é a nossa abordagem, que acho que vai ter muito viés aqui no que a gente for apresentar o tema, que é análise do comportamento. Não necessariamente, que o Ed tem uma clínica na TCC, né? Mas não divaga tanto quando a gente fala falando de intervenção na clínica. E eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre as habilidades sociais, que eu acho que esses recursos terapêuticos eles são muito importantes para a gente trabalhar habilidades sociais, né? A gente entende habilidades sociais como uma necessidade, um repertório comportamental que o indivíduo tem. E quando surge uma demanda de habilidade social na clínica, que seria um baixo repertório comportamental. Assim, esse repertório comportamental, vamos traduzir um pouco, né, para facilitar, que seria dificuldade talvez de se comunicar, se expressar dentro de situações e contextos específicos. E esse déficit, eu não sei se está certo, eu coloquei, mas esses baixos repertórios comportamentais, eles trazem problemas, né, muitas vezes clínicos. E a gente se baseou num texto sobre RPG, e muito do que é trazido é com crianças que têm algum transtorno neurodivergente. No caso, com Uhum. TDAH, com transtorno desafiador opositivo ou com autismo, Transtorno obsessivo compulsivo também tava lá. transtorno obsessivo compulsivo. E, e em cima disso, a gente quer falar sobre isso, a gente quer falar sobre essa questão. E principalmente do RPG. Eu acho assim que o RPG é uma ferramenta muito lúdica, muito útil. Acho que todo mundo aqui jogou, já joga. A gente chamou o Ed exatamente por ele gostar bastante também, ele tá nesse mundo. E a gente ir falando assim. Quer começar, Ed? Quer tocar algum ponto? A gente deslancha aqui. O RPG ele é muito interessante pela criatividade, né? Pelo tanto que você precisa da criatividade para você trabalhar com aquilo, para você jogar o RPG, né? E enquanto intervenção ele é muito interessante para você deixar, que nem o Pedro falou, de uma forma lúdica aquilo que você tá trabalhando. Mas é importante já começar pontuando isso sobre as intervenções, né? Você tem que ter um contexto, tem que ter um objetivo para aquela intervenção que você está fazendo. E tem que ter um motivo do que você está utilizando aquela intervenção. O texto que a gente está utilizando como fundamentação aqui fala justamente sobre isso. Todos aqueles meninos que foram objetos de estudo, né, foram estudados, eles tiveram um contato anterior com RPG para depois fazer essa intervenção, né? É muito interessante você ter a intervenção ligado com algo que é interessante para o paciente. Uhum. Eu acho que esse lúdico ele é até como um vínculo terapêutico, né? Porque Uhum. não necessariamente todos os pacientes que a gente vai trabalhar na clínica, ou vai trabalhar de forma geral, não na clínica só, tem um interesse pelo RPG ou por qualquer coisa, qualquer tipo de jogo. Então, assim, quando você realiza esse tipo de intervenção, esse tipo de manejo, ele é muito difícil. Então, assim, você tem que estar pegando um público específico, tem que estar trabalhando um público específico, né? Eu queria já começar falando assim que é um tipo de terapia que ela também entra como uma terapia de grupo, né? Ela entra Uhum. como uma terapia de grupo, ele faz uma intersecção entre terapia de grupo, AT, porque existe uma saída da casa, você vai em algum local jogar o jogo com os psicólogos, e que ele também faz uma intersecção com a gamificação, que eu acho que é um assunto que poderia dar um outro podcast, que a gamificação é muito interessante por conta de você transformar em jogos as situações do nosso dia a dia que sejam mais recompensadoras, né?
Bem, para mim, dentro dessa ideia de intervenção com RPG, ela é muito ela é muito útil por conta que o RPG ele é muito reforçador. Para quem joga, quem sabe que a mecânica de um jogo, ou de qualquer jogo, ele lembra muito até a mecânica de economia de fichas, que é uma intervenção na análise de comportamento. Sim, sim. Uhum. Que durante você está fazendo algum tipo de comportamento, principalmente com crianças, né? Não necessariamente só com crianças, dá para você trabalhar com adultos, mas quando você atinge um comportamento X, ou quando você avança em algum comportamento que você tem algum déficit, ou que você tem alguma dificuldade, que você pratica muito esquiva, você ganha uma recompensa. O RPG nisso é muito contínuo, é muito valorizado e é muito a base do jogo em si. Aí no caso, acho que ele traz bastante como exemplo intervenções em que dão XP, né, que são Uhum. pontos de experiências para o jogador, para as crianças, né, que estão jogando adolescentes, itens são reforçadores, né, então as crianças sentem um interesse maior em jogar, já que esses reforços são disponibilizados de diversas maneiras. Quando eu tava lendo, eu fiz essa mesma ligação que você fez sobre o sistema de fichas. O XP ele é muito parecido com o sistema de fichas, porque aí você Uhum. vai juntando o XP, para você continuar ou subir de nível, né? Que seria conseguir algo que você gosta muito no sistema de fichas, na intervenção de fichas. E também essa ideia de trabalhar, eu acho que ela reforça muito também o trabalho em grupo, por conta de ser um grupo, a necessidade de um grupo de ajudar o outro ou não, né? Um capítulo ele cita o exemplo de que eles foram a um local, né? E eu acho também que a gente pode levar em consideração, tipo, eu sei que eles são de São Paulo, se eu não me engano, porque eu sigo a galera. Sim. E, tipo assim, eu vejo também como aplicabilidade, eu vejo também como posso falar, ambiente, porque, por exemplo, em Tuiutaba, sabe que a gente faz faculdade, a gente não vai achar um local que Uhum. disponibiliza um bagulho de RPG, que geralmente em São Paulo tem, que são casas de jogos, né? Uhum. Então, assim, isso facilita certo ponto, né? Locomoção, eu fico pensando em muitas coisas. E como que o comportamento fora do RPG, não só dentro, que é o que eles reforçaram, eram trabalhados. Por exemplo, no exemplo ele fala, vamos trabalhar assertividade, vamos trabalhar habilidades sociais com base no comportamento. Então, tinha um lanche do menino que atrasou, né? Acho que vocês leram. Aí ele fala que atrasou e ele começou a ficar irritado. E ele precisava ser assertivo naquela hora. Ele não podia ser explosivo, ele não podia, né? Apesar que um pouco de raiva às vezes dá na hora, né? Eu não posso Sim. julgar porque se mexer, se atrasarem minha comida. Ficaria puta. Aí o comportamento dele foi se levantar e perguntar sobre o lanche no balcão e voltar. E com isso ele foi recompensado dentro do jogo. Eu achei interessante, né? Porque o mundo do RPG em si, ele tá sendo refletido naquele ambiente, mas eu ressalto muito, eu reforço muito, né? Tem que estar trabalhando com pessoas que têm um vínculo e faz sentido, né? Falando aquele sentido bem. Faz sentido o RPG, um jogo. Nossa, eu gosto de jogar. Você pega uma pessoa que nunca não sabe nem que é RPG e tentar trabalhar nesse modelo, eu acho que nunca Ela Não vai aconteceria. falaria, quê? ter, não vai ter fundamento, né? Não vai ter o que você falou, Uhum. sentido. Porque a pessoa não tá ali pra. Primeiro, o que é um RPG? O que quer dizer a sigla RPG? O que faz no RPG? A pessoa não sabe o que é o jogo, não sabe nem o que é um jogo. Como é Acho que que vale. você faz essa intervenção, né? Eu acho que vale até já situar isso que a gente passou muito por cima, que é falar o que é RPG. Você quer falar, Ed? Eu deixo para você explicar a O definição. RPG ele é uma sigla do inglês, né? Sobre o R é o Role, o P é Playing e o G é Game. Role Playing Game, que é traduzindo para o português do cotidiano Jogo. seria você ter papéis, um jogo de papéis. Você vai se incorporar ao papel daquele personagem. Então, muitas das vezes o mais famoso do RPG é o D&D. O D&D é um RPG onde você pega classes, você pode ser bárbaro, você pode ser mago, bruxo, e é tudo medieval. E você luta contra dragões, você luta contra coisas espirituais, e assim, indo além do D&D, você pode lutar contra monstros espaciais, né? Que é tipo o Cthulhu, que é um conceito muito
do medo, né, que foi feito pelo o Lovecraft, o HP Lovecraft, sobre o medo do ser humano daquilo que não é conhecido. A gente não conhecia na época do Lovecraft o espaço que nem a gente conhece hoje em dia, né? E aquilo dava muito medo para as pessoas daquele momento histórico. E o Lovecraft ele escreve justamente sobre esse medo do que a gente não conhece. Sim. E só para contextualizar também, caso alguém tenha ficado muito perdido, quando a gente fala de RPG e D&D também, você talvez não tenha reconhecido, mas ele ficou extremamente famoso na série Stranger Things, que é o joguinho que os meninos jogam. E aí, tipo, esse jogo existe aqui fora e ele é muito famoso. Que, aliás, eu acho que ele começou a ganhar muito mais popularidade para fora da bolha, claro, porque já desde sempre as pessoas jogam, mas que essa interpretação de papéis que vão fazendo você poder enfrentar situações e que, vamos combinar que não são tão caseiras assim, porque ninguém se imagina atirando um raio de fogo num goblin na vida real. Mas como interpretar esses papéis dentro da clínica pode ser interessante, até para a gente prever comportamentos e treinar repertórios, porque às vezes a pessoa tem muita dificuldade em pensar nisso na vida dela fora da clínica, mas quando ela é convidada a interpretar um personagem, qual ela não precisa se pensar ali na primeira pessoa, mas ela pode ter autonomia de pensar numa outra pessoa, escolher por essa outra pessoa sem sentir a responsabilidade de assumir aquele papel para si, pode ser uma boa ferramenta para começar a treinar esses comportamentos. Você falando do Stranger Things, eu lembrei de outra coisa que vai envelhecer que nem leite o podcast, mostrar a nossa idade, é que Caverna do Dragão na TV Globinho era D&D. Era um clássico, é totalmente D&D aquilo, absurdo. E eu imagino a Uni sendo, sei lá, uma punição o tempo inteiro para eles não saírem daquela situação, sabe? Ai, meu Deus, eu destruí o cenário. O Mestre dos Magos, ele é a mudança e a Uni é tudo para você continuar, é o reforço negativo para você continuar naquele sofrimento, sabe? Naquele comprimento. Porque eles só sofrem, né? Eles estão o tempo inteiro tendo que batalhar lá. Tem todo um plot twist, né? Que no final fala que eles estão mortos, né? É muito doido, eles estão mortos e tipo, no final eles saem e descobrem que eles estão mortos. Nossa, um negócio assim assustador, mas tudo bem. E puxando esse gancho da Mandinha, eu acho que a análise de comportamento vai muito por esse lado também, né? Quando a gente pensa, porque uma das intervenções conhecidas é o roleplay, que é o RP só, né? Que no caso não tem o jogo em si, mas é o roleplay que seria a interpretação de papéis dentro da clínica. Eu acho que casa muito, eu acho que uma visão não é um jogo de curso terapêutico, mas casa com a interpretação de papéis, né? Então, assim, quando a gente fala do RP, que é o roleplay, a gente tem que fazer, a gente, dado uma situação específica, dentro de um contexto, e dentro de um objetivo terapêutico, a gente faz um papel, por exemplo, de uma mãe, em que a filha quer falar alguma coisa para a mãe que ela sabe que pode ser ou não aversiva, ela não está preparada. Então, você faz um papel de mãe naquela situação. Então, eu acho que tem muito a acrescentar. Quando a gente pensa dentro do RPG, compartilho muito da Mandinha, que é a gente fazer as coisas e deixar a sorte nos dados. Então, tipo assim, quando você está pensando numa situação específica que você não faria jamais, obviamente, apesar de ser tudo fantástico, eu acho que a criatividade, né, ela é um ponto crucial. O próprio o mestrado que a gente está estudando, que é do Germano, acho que ele comenta sobre a criatividade, da necessidade de criatividade para você fazer a interpretação de papéis, né, e jogar o RPG, porque o RPG ele tem um mundo livre. Acho que a ideia do RPG é que quebra qualquer barreira e que você tem tudo a seu dispor. Que não seja linear também, né? Que não seja linear, né? Você pode, sei lá, se você tiver uma situação específica, você pode tentar pegar e explodir uma árvore para a árvore cair em cima do cara. Então aí vai depender tudo, obviamente, dos dados, né? Mas assim, essa combinação. E acredito também que trabalhe muito questões relacionadas a frustrações, né? Eu acho que a noção de perda, eu acho que, se bem conduzido, um processo terapêutico em grupo, assim, com uma galera, é muito interessante, porque você pode trabalhar questões que a pessoa não trabalha, tenha na clínica que tem dificuldades.
né? Vamos dar um exemplo de uma pessoa que está com uma dificuldade de frustração. Então, tipo, a pessoa, quando ela se frustra, ela não consegue lidar com a frustração. E você coloca ela numa situação em que ela passa por um personagem em que o personagem morre, ou que o personagem beira a morte. O personagem passa por uma situação que ele perde alguma coisa muito, muito valiosa para ele, né? Então, assim, a ideia desses RPGs, eu acho que é colocar na folha no papel, tirando o real, para não ser uma coisa tão punitiva, que eu acho que, né, no real fica muito pesado, mas tirar do papel essa questão de colocar no papel essa questão de como pode ser aquilo, né? Como que você tem que lidar com aquilo num local que você também se sente confortável, que no caso seria uma mesa de RPG, talvez. Uhum. Você falando dos dados, eu comecei a pensar no, tipo, os dados eles são aleatórios, sempre pode dar errado, porém, eles dão mais certo quando você usa aquilo que você é mais forte. Se você tem muito carisma, os seus testes de carisma vão dar muito mais certo, mais frequentemente, porque o seu carisma tá mais alto. Isso na vida real também é assim. Se você é uma pessoa que tem vamos colocar em O próprio pontinho. Se Edge. você colocar muito, como é que fala? Muito ponto em força, você provavelmente pode ser um bodybuilder. Provavelmente você é uma pessoa que trabalha com isso, sabe? Que trabalha levantando peso e tomando creatina e tomando bomba, porque você desenvolveu muito a sua força. Se você tem muito carisma, você pode ser uma pessoa que, sei lá, trabalha com live stream. Você pode, se você tem muita destreza, você pode, sei lá, ser um atleta olímpico com arco e flecha. Porque todos esses dados que você... Um cirurgião. Todos esses dados que você está jogando, eles têm mais chance de dar certo porque você desenvolveu eles. E a gente tem que trabalhar para desenvolver essas habilidades também, né? Uhum. Eu particularmente tenho muito interesse em fazer alguma coisa desse tipo, só que eu vejo que é muito cru, pelo menos no contexto brasileiro, psicologia e tipo, especificamente eu penso no RPG de mesa, né? Mas a gente pode trabalhar com qualquer tipo de recurso lúdico, né? Mas eu acho que o recurso lúdico eles são muito clássico com crianças, mas eu gostaria muito de trabalhar também, tipo, uma vontade mais, né? De trabalhar esses recursos RPG em grupos com galera mais. Com uma galera com uma idade, assim, talvez um adolescente para adulto, porque acredito que algumas habilidades com certeza vão ser muito bem trabalhadas, né? Eu vejo como resultados, né? Como situações que o grupo passou, que eram de, por exemplo, de ter que abdicar, por exemplo, uma pessoa do grupo precisava de uma situação, passou por uma situação, e a partir daquilo o grupo inteiro teria que se abdicar para poder dar vantagem àquela pessoa. Então, assim, o grupo tem que decidir por aquilo também, sabe? Uhum. Eu acho que o RPG em si ele é um trabalho de grupo, né? Não só. E como isso demonstra. O exemplo dele é numa feira, no caso que ele fala, e ele fala que o grupo ia num lugar da feira e os amigos queriam ir em outro. Não, um cara queria ir no lugar da feira e os amigos estavam indo em outro, numa fila. E o grupo inteiro abdicou para ir nesse lugar que o amigo dele estava querendo, porque eles viram que a fila estava muito grande, poderia ser que eles nem issem. E com resposta disso, eles receberam tokens, né? Dentro do RPG que foi construído, por conta dessa empatia e altruísmo que eles tiveram em relação a um amigo do grupo, né? E estabelecer vínculos, né, entre eles, estabelecer relações. E para mim mostra também que nem sempre a maioria tem que se curvar à minoria, né? Ou que nem sempre as minorias têm que se curvar à maioria. Não é assim que funciona a vida num contexto normal, né? Mas em contextos doentios que a gente viveu durante esses tempos passados aí no nosso governo, a gente percebe que não faz sentido. Até crianças conseguem perceber que não faz sentido a maioria sempre estar acima da minoria. Sim, vem da habilidade de conseguir expor também o que está sentindo, o que quer, porque às vezes a maioria pode querer fazer uma coisa, mas compreende qual que é o desejo e necessidade do outro. Então eu penso que esse treino de habilidades sociais através dos jogos é também para a pessoa. Habilidades sociais, em maior parte, a gente fala sobre relação interpessoal, né? Conseguir se comunicar de uma melhor forma com o outro. E apesar de parecer uma coisa muito simples, é uma coisa muito recorrente que vem na clínica. Acho que as pessoas, por exemplo, nem todo mundo sabe dizer um não para uma pessoa. Isso é uma coisa simples que é extremamente difícil.
E aí a gente vai treinando esse tipo de coisa, até o seu personagem não querer ir pra feira. Era feira? Esqueci desse exemplo. Mas até não querer ir pra feira também demonstra uma habilidade social de colocar o que você tá querendo naquele momento, né? Que você falou bate muito com o que a gente já abriu no começo, né? Que eles fazem uma distinção entre habilidades sociais e competências sociais. Ele deixa bem claro que a pesquisa dele vai muito em direção à competência social, que é essa capacidade do repertório do indivíduo naquele contexto interpessoal. Então, assim, casa totalmente, que tem essa diferenciação, mas nem todos os autores fazem uma diferenciação, né? Essa capacidade interpessoal de saber falar sim ou não. E eu penso muito nessa cultura RPG, não só cultura RPG, mas cultura nerd de forma geral, como uma forma de pensar, não sei assim dizer, eu me perdi agora, mas é uma forma de ver, né, de uma forma de interpretar esses papéis e tudo mais. O que a Amandinha falou é interessante, porque eu puxa para inspiração também, né? Que tem numa. Quem já pegou uma ficha de RPG sabe que tem um quadradinho lá que você ganha inspiração. E geralmente quando você tá inspirado é porque você agiu muito bem enquanto seu personagem. Você tá agindo de forma extremamente. O mestre achou que você agiu muito. Como é que fala? Em consonância com. Em consonância com seu papel, né? Que você Isso. construiu. E o Tolkien, ele me lembrou muito disso, da. Como é que fala? Esqueci a palavra, eu acabei de falar. Da inspiração. O Tolkien é muito isso da inspiração. Você ganha um bônus por ser muito bom naquilo que você tá se propondo a ser, sabe? Acredito também que nessa parte de interpretar papéis do RPG, pensando num aspecto de criação de personagens, né, a gente pode pensar, acho que a Mandinha também tem um exemplo muito bom, que é tipo como esse personagem pode também refletir refletir uma personalidade talvez que você não tenha, uma personalidade que você queira ter, ou uma personalidade que seja no mundo fantástico que tenha a ver com você ou que não tenha, sabe? Eu acho então que tirando da ficha tem muitos proveitos, né? Porque quando a gente geralmente cria uma ficha de RPG, tem traços, tem personalidades. Com base nisso, a gente tem vantagens e desvantagens. Né? Seja em tal local, seja num ambiente X, né? Isso é uma forma de refletir também você, né? Como que você lida com as situações, como que o seu personagem lida com as situações e como que aqueles traços de personalidades eles influenciam, né? O seu jogatina do dia a dia. Tem uma parte muito... Você vai falar? Eu concordei. Tem uma coisa que ele cita aqui, que acho que o Ed viu, que é o livro o Kaishou, que são 8 pontos, os 8 pilares acho que da gamificação. Sim, eu achei muito interessante, que ele fala que o primeiro pilar é o significado épico e o chamado, que o jogador tem a sensação de que ele está fazendo aquilo por algo maior. Eu achei muito interessante essa noção, porque, querendo ou não, quando você começa um jogo, quando você está jogando um RPG, que não você tem essa noção de salvação, né? Que não, que você é escolhido, que você tem um poder. Então, geralmente, o RPG ele parte de uma noção de um grupo de pessoas que vão em direção a algum local por algum motivo, e por algum motivo eles acabam descarrilhando numa salvação mundial, talvez, ou né, na salvação de um rei, de um reino, né? E dá para fazer um paralelo com a jornada do herói, né? Que é o que aconteceu com a Marvel, aconteceu com Star Wars, acontece em várias histórias A primeira coisa que acontece nessas histórias épicas é que vem um chamado épico para elas salvarem o mundo. No final do Avengers Ultimato, eles... Foi no Ultimato? Sim. Não, como é que chama o último filme? Foi Ultimato? É o Ultimato. No Ultimato eles matam o Thanos, né? E desfazem o que ele tinha feito. Então eles foram chamados para salvar o mundo e no final eles chamaram o mundo. Salvaram o mundo. No final eles salvaram o mundo matando o Thanos e refazendo, voltando todo mundo para sua realidade, né? E é isso que acontece também nesse primeiro ponto. É o chamado para salvar aquilo que é muito importante ou que você tem um poder muito grande agora. Aí tem o segundo ponto, que é interessante, que é o desenvolvimento e realização, né? Que seria a progressão com base nesse partir desse chamado, que é o que você vai fazer
a partir daquele chamado, como que você vai superar os desafios que vão bater no jogo durante você e como que você vai avançar aquilo, né? O terceiro ponto é a fortalecimento de criatividade e feedback, né? Que seria a capacidade, que eu acho muito interessante, que é de solucionar problemas e testar novas soluções. Eu acho que quem já jogou RPG de mesa sabe que é incrível as possibilidades. Atualmente tendo uma discussão, não sei se o Ed conhece, a Mandinha conhece, o Baldur's Gate, que é um jogo de RPG de mesa muito bom, é muito conhecido, só que ele é de computador. Não me é esquisito esse nome, não. Não, é muito esquisito pra mim. É muito... e já tem 1, 2, vão lançar o 3. Né? Uhum. E ele basicamente se propõe a fazer uma replicação do RPG de mesa, de uma forma de computador, de single player até multiplayer. O que é muito difícil parando para pensar, né, nessa noção de criatividade, porque na tese você tem infinitas possibilidades estando sentado numa mesa de RPG. E a ideia do Baldur's Gate 3 está entrando muita discussão, que eu achei interessante, era que essas possibilidades estão sendo trazidas para os jogos e como isso traz essa terceira, que é a criatividade e soluções, né? Eu acho que eu lembro um cara no Facebook falou assim, né? Ele precisava passar por ele precisava entrar num castelo e tinha um gigante, um castelo. Aí ele falou que ele convenceu o gigante que tinha uma mosca pousada nele. Ele matou a mosca pro gigante, fez uma amizade com o gigante ajudou ele a entrar no castelo. Tipo assim, eu fico pensando em novas soluções. Nessa noção, tipo assim, eles ficam pensando em novas soluções, em novos feedbacks, porque é uma coisa muito bizarra, realmente. Eu acho que a graça é essa do RPG. Eu acho que a noção de criatividade é essa, sabe? De você apresentar soluções infinitas e impossíveis, que seriam normalmente, assim, dentro do mundo fantástico, para você aflorar, sabe? Você aprender. E a partir disso você aprende habilidades sociais também, né? Que você conversar com uma situação em que você poderia ser punido, você não é punido. E assim vai. Você me falando dessa música, eu não sei porquê, mas me lembrou The Sims. The Sims tem umas opções muito Sim. complexas para uns problemas que é muito pequeno, sabe? Se você ficar ligando e desligando muito fogão, você pode pegar fogo e aí seu sim morre porque pegou fogo, sabe? É uns negócios que é muito, tipo, que uma pessoa que não tá desenvolvendo o jogo provavelmente não vai pensar sobre, que não tá nesse mundo, sabe, de como desenvolver um jogo. Mas as pessoas que desenvolvem têm um monte de criatividade a mais porque tem que pensar sobre. E a criatividade pode ser desenvolvida. Um dos modos sendo esse do RPG. Com certeza. Aí, eu vou desmembrar sem sair do assunto, porque acho que ainda está um pouco abstrato como que a psicologia pode usar do RPG dentro da clínica, como que a gente acessa as pessoas. A gente falou que tem que fazer sentido. Aí eu lembrei de uma intervenção que eu já fiz na clínica, que era sobre, não era bem RPG, mas a gente criou um personagem para lidar com as situações da cliente. Só que assim, como o Pedro falou lá no começo, tem que fazer um sentido, senão a pessoa não vai simplesmente falar, tá, vou interpretar essa fulana aleatória, a troco de nada. Então, a queixa inicial vinha com essa questão de habilidades sociais, só que ali a gente conseguia, quando a gente faz a formulação de caso, a gente consegue perceber que tem umas coisinhas ali que é muito mais contextual do que, de fato, não saber fazer as coisas. E aí a questão é, quando a gente tem um momento lúdico para criar um pouco de vínculo terapêutico, a gente começa a entender gostos pessoais da pessoa. Quando a pessoa fala, tipo, sou muito fã de livros, gosto muito de jogar games, meus jogos favoritos são jogos de escolha, que foi o exemplo da minha paciente. E aí ali dá um estralo pra gente de falar, tá, ela tem uma dificuldade de se colocar nas situações na vida real. E aqui dentro da nossa terapia, não dá pra gente simplesmente ignorar isso, porque é uma coisa que ela tá trazendo como queixa. Então, ela não precisa ser, ela pode ser a protagonista da história, mas ela não precisa ser ela se não for confortável. E foi aí que a nossa supervisora deu a ideia de por que a gente não queria um personagem com ela, e aí ela encena a situação, ela consegue se colocar melhor. E, cara, esse foi o estralo
da intervenção terapêutica, muito mais sobre o vínculo que a gente teve do que o desenrolar da história em si, porque isso é muito importante também, entender que, por exemplo, você tem uma dificuldade de comunicar algumas questões, e seu terapeuta está disposto a jogar com você, que você gosta de jogar. Isso eu vejo que é uma questão muito atual, porque hoje em dia a gente tem muita gente que joga, muitos gamers, muitos... Enfim, acho que todo mundo já joga um joguinho ou outro. E levar isso para terapia também faz isso de uma forma acessível. Então, era tipo assim, quando a gente fala sobre essa inspiração e que... Como que era a questão do... Você falava sobre... Por exemplo, vou chegar a matar o Thanos, como que chamava isso? O chamado épico. Chamado épico. Isso. Todo mundo tem um chamado épico que pode ser considerado nossos valores de vida, por exemplo. A gente fica tentando buscar esse chamado épico o tempo todo. Então, às vezes, o chamado épico que são os valores do nosso cliente, não chega de uma forma tão simples numa conversa, mas chega quando ele topa inventar aventuras para o personagem dele. A minha, por exemplo, gostava muito de aventuras. Essa era a questão dela. E quando a gente olha para um cenário na vida real, era uma vida muito punitiva, que uma aventura era simplesmente conseguir poder fazer as coisas sozinha, decidir por si só. Então, quando a gente permite esse lúdico, mesmo na clínica adulta, a gente tem muito essa concepção de que a ludicidade, a criatividade é muito na clínica infantil, mas adultos também precisam dessa construção para se desenvolver, que é muito castrado quando a gente fica adultos. É como se tudo precisasse ser 100% sério. Mas esses tipos de instrumentos são extremamente interessantes para acessar coisas que talvez a pessoa não esteja confortável de falar. Então, a gente começa a ter algumas pontas soltas que a gente pode começar a intervir. Por exemplo, descobrir que talvez não é interessante se afastar de todo mundo que é punitivo, mas conseguir treinar no jogo como que você fala para personagem que, sei lá, é sua amiga que você está precisando de uma ajuda, se ela pode te ajudar a remar esse barco, coisa que, tipo, dá para ser traduzido na vida, mas que falta as habilidades que a gente vai treinar a partir daí, mas que começa com, por exemplo, levando em consideração do jogo, começa com ela pensando nas possibilidades sozinha que ela pode fazer desenvolvendo a personagem. Então, eu penso que quando a gente está falando sobre games, sobre RPG dentro da clínica, é um instrumento poderosíssimo para a gente tirar esse desconforto que é a pessoa não saber lidar com as próprias questões, mas fazê-la pensar sem assumir a responsabilidade integral naquele momento. Porque a gente vai começar a intervir mais para frente, é claro, mas a gente também tem que respeitar o tempo e a forma como essa pessoa olha para as questões dela. O que eu achei interessante de você, ouvindo você falar, é pensar no que é ser psicólogo, né? Ser psicólogo também é acompanhar as mudanças que acontecem no mundo. Você jogar com você perceber que os seus pacientes, a maioria jogam, que tem cada vez mais pessoas jogando, é interessante você começar a se ligar no que está acontecendo no mundo dos jogos. Você vê que é uma pessoa que, sei lá, investe na bolsa, você começa a estudar um pouco para saber falar o que a pessoa tá se interessando. O papel do psicólogo é disso, né? O papel do psicólogo também é se colocar num local, até dependendo, eu vou falar de desconforto, porque você tem que ir atrás, por exemplo, chega uma pessoa, não gosta, não conhece RPG, por exemplo, eu me coloco várias vezes, porque eu sou uma pessoa que não assiste série direito. E, gente, todo mundo vê série e filme, todo mundo conhece tudo de série, você viu tal coisa, viu? Eu não vi nada. Então, assim, buscar esse estudo, eu acho como terapêutico, né, como a gente falou, é poderosíssimo, sabe? E se colocar nesse local de estudar também, para tentar entender, porque às vezes é nessa fala que, né, eu já falou de, eu gosto disso, gosto daquilo, que você pode pegar esse fio condutor que você acha os valores da pessoa com base naquilo, porque aquilo sempre fez muito sentido para a pessoa, mas ela nunca pensou além daquilo. Por exemplo, ela gosta de jogar, mas ela só gosta de jogar, tipo, ela nunca pensou como o jogo pode ser utilizado para outros meios, sabe? Eu penso até em jogos que te dão uma noção quando você joga, que são muito filosóficos. Tem jogos aí que você joga e fala, puta merda, você chora, você ri. Sim. É um filme, é um filme, né? Então, assim, é uma experiência que move alguma coisa dentro de você. Um exemplo, para mim, um exemplo muito bom é Celeste. Celeste fala sobre uma história de ansiedade. E que hoje em dia, quão difícil é você achar uma pessoa que não se define como uma pessoa ansiosa. O Celeste, ele pegou o tempo, ele pegou
ele resumiu muito bem o tempo que a gente vive. E por isso que ele ganhou tantos prêmios, sabe? É um jogo maravilhoso, com mecânicas muito boas. E a história é muito interessante também. Te faz chorar quando você chega no final. Sim, com Durante a certeza. história também. Mas é a importância dessa clínica atualizada, né? Porque, por exemplo, é muito fácil ser um psicólogo se a gente não se preocupa com essa atualização. Eu posso, tipo, você não precisa nem ter um CRP para ser psicólogo. Tem um monte de livro online que você pode baixar, decorar a teoria e beleza. Mas será que isso te faz um bom psicólogo? Porque, tipo, a teoria tá ali. Eu posso saber de cabo a rabo tudo o que Skinner escreveu, mas a questão é como que eu acesso isso para o meu paciente? Aí eu sei, tipo, talvez a gente falar sobre games e a clínica gere muita burburinho, as pessoas falam, meu credo, vou ter que ser gamer para saber intervir na clínica, mas assim, não vai precisar, só que é uma demanda atual agora, no online, aliás, os jogos até podem ser um recurso maravilhoso para clínica online, porque até muito pouco tempo a própria psicoterapia online era um tabu gigantesco, ninguém gostava, só que foi um espírito do tempo que precisou ser atualizado. A mesma coisa é agora, se você é um psicólogo e não sabe tratar a ansiedade, tá muito para trás, porque hoje em dia, como o Ed falou, quem que não tem, sabe? Esse tipo de coisa vai virando básica, de complexo vira básico, e a gente tem que ter uma bagagem. Isso não significa que você tem que ser jogador de RPG, é claro, tá? Mas se couber, por que não? Sabe? Eu acho que a ideia do podcast também é essa, né? Tipo, fazer certas provocações para a pessoa pensar, né? Não tem que ser, mas a pessoa talvez seja interessante a pessoa entender o mínimo da situação, né? Poxa, meu paciente falou de RPG, eu tenho que entender o que é um RPG. Ou o próprio psicólogo perguntar, né? Deixar a pessoa, pô, como que é isso daí? Me conta, né? Mais, né? Tentar Você entender mostra para ter esse interesse, acesso. né? Você mostra interesse perguntando o que é e você deixa a pessoa explicar para você ver até como é que a pessoa explica, para ver se é uma relação boa com aquilo ou ruim com aquilo que ela tá explicando ali para você, né? Sim, agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. O que vocês acham mais difícil? Interpretar o personagem no RPG ou interpretar no roleplay na sessão? Na sessão. A sessão, com certeza. Gente, Que não dá, ó. Se você é RPGzeiro, tá assistindo esse vídeo e fala, nossa, que legal, eu sou psicólogo, talvez então esse roleplay que eles fazem vai ser moleza. Não, é muito diferente, tranquilo. Eu visto a capa da minha feiticeira e acerto um raio de gelo no Pedro tranquilamente, sem remorso algum. Agora, ter que ensinar uma pessoa punitiva para o cliente para conseguir fazer ele treinar repertório de resposta é extremamente complicado, porque a clínica não é punitiva. E a gente tem que começar, às vezes, quando cabe, né? Ensinar essas coisas como forma de ajudar também. Isso não significa que a gente vai chegar xingando o cliente, mas ainda é um desconforto muito grande você ensinar esse tipo de papel, né? Eu acho que essas duas encenações que você falou, Mandinha, faz muito sentido essa diferença, até pelo teor. Eu acho que um dos pontos do RPG em si, quando você está jogando uma mesa de RPG, é o teor fantástico, que você falou, né? Que é o teor fantástico e você não vai ser punido. Você pode jogar o Hard Gelo em mim e me xingar porque nós estamos interpretando papéis dentro de um contexto. Quando você faz o papel de uma mãe que já é punitiva, que a sua paciente já, por exemplo, já deu o relato, já deu contextos, você sabe que você está interpretando o papel de uma pessoa real, que física, que existe. Então, eu acho que isso faz muito mais sentido e muito mais incômodo, né? Passar por essa situação, né? Até quando a gente pensa assim, dentro do setting terapêutico, né? Eu acho que uma das questões que tem que se levantar é o setting terapêutico, né? Porque você fala, poxa, vou interpretar o papel da mãe dela, como que ela vai me ver, como que eu vou fazer, por exemplo, como que vai acontecer. Então, assim, são interpretações totalmente diferentes, né? E tem que dar cara a tapa, né? Fazer o quê? A gente sabe que na clínica tem que dar, às vezes, cara a tapa. Eu ouvindo vocês, eu fiquei pensando, talvez não precise ser a mãe punitiva, pode ser um dragão ou um ogro que arrota na cara da cliente, sabe? Que faz com que ela comece a ver essas coisas aversivas como algo que não é confortável. Não é algo que ela se sente confortável estando no mesmo local, sabe? E aí Com vai certeza. generalizando a partir disso.
Enfim, gente, somos muito fãs da tecnologia. Então, qualquer possibilidade de deixar o atendimento mais cativante até, quando, poxa, imagina, você vai para a sessão de terapia e você fala, bora jogar uma partidinha. E aí chega no final da partida, você fala, você tem um feedback, um feedback não, um insight totalmente, uau, meu Deus, isso aqui é da minha vida. Cara, eu não sei, eu tô falando de uma opinião pessoal e isso ia ser muito reforçador. Exatamente, a gente volta muito a essa questão, né, de como que é a experiência pessoal. Eu ia voltar rapidinho para os 8 termos, vocês querem falar mais alguma coisa? Porque os 8... Oi? A gente pode voltar para os 8 termos. Os 8 termos é interessante porque é basicamente o que a gente já discutiu, né? O quinto termo fala sobre influência social e associações, que é a necessidade de jogar o jogo em time, em amigos. Então, assim, influência social desse contexto de você estar jogando com seus amigos, de você estar num grupo, de você ser pertencente a um grupo. Porque geralmente quando você monta um time de RPG também tem essa questão, tem que ter um líder, por exemplo, tem cada um interpreta um papel. Eu acho interessante pensar nesses papéis, como que eles refletem naquilo dentro do jogo, como aquilo pode refletir você na vida pessoal também. Por exemplo, tem um curandeiro, tem um cara que cura, que é o cara responsável pela vida do time, tem um cara que é o bárbaro, que é o bruto, que ele é o cara que vai fazer a frente, que ele vai lutar com os outros. Você é o cara que é o mago, que você é o sábio, você é o, né, é o paladino que cultua o Deus. Cultua o Deus, então deuses. Assim. O sexto ponto é a escassez e a impaciência, que também me chama muito atenção, porque ele fala sobre a dificuldade de ter paciência, né? Porque geralmente esses jogos eles têm uma recompensa às vezes demorada, né? Eles têm uma recompensa atrasada, né? Ou eles são muito punitivos, talvez, de certa forma, né? No exemplo aqui, eu acho interessante porque ele cita o Dark Souls, né? E Dark Souls é um dos jogos mais difíceis da atualidade. E quando ele quer dizer com escassez e impaciência, ele quer dizer, tipo assim, você joga um jogo que você vai andar, pra você não ter nada. É tipo isso, sabe? E como que isso pode ser muito útil para você aprender a esperar as coisas, né? Acho que aprender a prorrogar uma recompensa, né? Porque geralmente, quando a gente, por exemplo, citar nossa experiência de RPG que a gente jogou, eu lembro da sessão que a gente fazia com o Carlos, eu lembro que na quinta, sexta sessão, que demorou, né, pelo espaço de tempo, que nem sempre acontecia semanalmente, ele foi dar um baú de recompensa para cada um. Tipo assim, de certa forma demorou. Eu lembro que a gente tinha lutado com não sei quantos bichos já, tinha visto o rei, tinha feito um monte de coisa, até ele recompensar. Então, assim, essa dificuldade, essa necessidade, ele é um fundamento essencial desse tipo de jogo. O sétimo é imprevisibilidade e curiosidade. Eu acho que isso é imprescindível, porque quando você está narrando a mesa de RPG, quando você é um mestre, você tem uma noção geral do que vai acontecer. Você prepara uma sessão tentando guiar os seus jogadores para uma direção. E muitas vezes aquilo não acontece. Eu acho que, como independente de quem está ali, se você é mestre ou não, a imprevisibilidade é algo que você vai ver. E na vida também é assim. Eu acho assim que esses pontos, eles sempre são muito interpretativos para a vida real, né? Muito interpretativos. Porque essa necessidade de imprevisibilidade a gente pode acontecer. Exemplos de situações, por exemplo, que é um clássico da clínica, que é quando o paciente traz uma imprevisibilidade que vai acontecer e o medo, porque a nossa imprevisibilidade geralmente é punitiva. Vou pedir para minha mãe, eu vou contar para minha mãe uma coisa, né? E eu sei que ela vai falar não, vai ficar brava, vai brigar comigo. E dentro desse papel você pode se propor dentro de um jogo ou fora, ou no roleplay, as situações. Só que é aí que tá, né? É o que você vai fazer com essa imprevisibilidade, porque ela não tá sob o seu controle. É totalmente externo isso, sabe? Então você tem que estar ali, você tem que dar a cara a tapa, né? E o último é perda e temor, que eu acho que é o que eu falei sobre a questão de frustração, que é o medo de perder, é o medo de perder tudo, né? Então no jogo você tem essa capacidade de perder tudo, né? Então se você morre, você perde os personagens, tudo que você adquiriu com ele, experiência e tudo mais. Então assim, eu achei muito interessante porque ele colocou esses 8 pontos, ele traz uma noção bem mais aprofundada do que é um role, do que é um RPG, do que é essa gamificação, na verdade, né? Que trabalhar só tipo um curso terapêutico e tudo mais, e mostra que ele é bem amplo, dá para trabalhar muita coisa, sabe? E a perda, para mim, que puxando um pouco pro MOBA, né?
a perda ela não é só o seu personagem. Quando você, que não eu falei, puxando pro LoL, né, principalmente. Quando você perde o jogo, você não perde só o jogo. Você não perde só os pontinhos que tá ali. Você perde também um pedaço da sua vida que é extremamente importante para você e você tá utilizando para jogar, você tá utilizando para se aprimorar. Mas quando você perde, você sente como se você tivesse digievoluindo, sei lá, você estava saindo de uma evolução para voltar um passo atrás, sabe? E a perda ela tem muito disso, de você perder o seu reforçador e você pensa que você tá num estágio que não necessariamente você tá regredindo, mas sim que você tá num estágio diferente daquele que você estava anteriormente, né? Eu percebo. Pode falar. A gente pode generalizar isso para quando a gente perde um ente querido, né? É um reforçador gigantesco ali que você perde e você tem que achar modos novos para você lidar com aquele sentimento de tristeza, ou seja, o que vier, né? Eu falo até brincando com o Ed que quem joga MOBA, que eu jogo mais Dota, né? Tem O que é mais MOBA? MOBA é Massive Online Battle Arena. arena, que É uma arena massiva online de batalha. que você joga. É que nem o LoL e o Dota. Duas bases e tem que atacar uma outra, basicamente, né? Entendi. Aí eu acho que entra muita questão de frustração, né? A gente até brinca que em tese era para ser quem joga mais, tem mais tolerância à frustração. Eu lembro muito a mãe de tudo regulação emocional, porque eu jogo bastante, o Ed joga bastante, a gente tá o tempo inteiro perdendo, tá sempre sendo frustrado dentro do jogo e tá, tipo, sendo xingado. Tipo assim, não é só uma frustração. Nossa, mas você vê que ele te chamou de ruim na cara dura, né? Acho que supôs que você perde pra caramba. Não, mas é verdade. Essa season eu joguei 1.400 jogos. Metade é eu perdendo, pô. E por que isso é ruim? Uai, metade você ganhou. Mas continua sendo 700 vezes 40, dá, não sei matemática básica, mas tipo, dá 28, dá 2.800. 2.800 minutos da minha vida que eu podia estar fazendo um curso, que eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, que ia estar me dando algo de legal que não seja jogar, tá ligado? Mas eu tava lá perdendo no LoL. Entendi. Eu acho que vai mais nesse sentido. Como a gente está meio limitado por conta do nosso método de gravação, a gente ainda tem mais uns 7 minutinhos. Então, assim, eu queria ver, a Mandinha citou algum exemplo. Alguém tem mais alguma pontuação para falar, alguma coisa? Eu achei essa questão de frustração e vocês ficarem totalmente frustrados porque perde totalmente uma alusão à vida real. Quer dizer, a gente tem 23 anos. Vocês jamais ganharam do que perderam na vida? Eu mesma. Mais... bom, se eu ter perdido 50% da vida no. Quer dizer, eu ter perdido 50% nos jogos é muito menos do que eu perdi na vida, entendeu? Então, isso também traz a gente para uma sensação de não realidade, mas realidade. Quer dizer, a gente também tem que ser tolerante à frustração fora dos jogos. Talvez perder nos jogos seja uma forma de estar calejado na vida real, sabe? Eu penso muito nessa noção de... Não se transpõe uma coisa a outra, mas dá pra gente trabalhar essa frustração aqui e ali. Eu penso muito que a gente fala muito de metáfora na arte, né, que a gente pensa, mas eu penso, porque não é uma metáfora, né? Eu acho que não entra como metáfora, entra mais como uma analogia. Eu preciso entender português, que eu faltei um pouco na língua portuguesa, que tem esses. Eu acho que é mais essa analogia. Uma analogia, né? Poxa, né? Essa questão faz muito sentido, né? A vida é feita de perdas, né? Geralmente, né? E o jogo ele é extremamente cansativo, ele é extremamente punitivo. Então, tipo assim, de 10 tentativas, que a mãe já falou, quantas você conseguiu? 3, por exemplo. De 10, você perdeu 7 tentativas, entendeu? Mas eu penso muito que esses recursos terapêuticos vão nessa direção. Você tentou 10 vezes, se você não tivesse tentado as 10, você provavelmente não teria nenhuma das 3 acertos. Entendeu? Pode ter um pouco de coach. mas eu acho que vai nesse sentido, né? A gente não pode pensar assim, mas é nesse sentido, porque se não tivesse tentado as 10 vezes, a mãe não teria acertado os 3, vou dar um exemplo aqui. Parece coach porque é básico, né? Mas a gente não pensa, a gente geralmente não pensa nisso. A gente geralmente pensa,
eu não quero fazer um curso porque eu tenho, sei lá, 30 anos. E daqui a 30 anos eu vou ter 34 anos, eu não vou ter o, o sei lá, eu não vou ter a experiência. Só que daqui a 4 anos, você querendo ou não, você vai estar com 34. Você pode ou não ter o curso. Isso aí tá no seu controle. Entendeu? Depende. Eu tô generalizando, mas depende da situação, né? Sim, Mas sim. pensando numa pessoa de, sei lá, classe média que tá trabalhando e tem a opção, você ter 34 anos ou não, e fazer ou não um curso, você vai ter 34 anos de qualquer jeito. Deu pra entender meu exemplo? Deu sim, tipo, Deu. o primórdio da coisa não tem como controlar. A questão é, você pode controlar se você vai tentar ou não, ou se frustrar ou não, é uma consequência da vida, né? Uhum. O nosso tempo tá acabando, mas eu queria fazer A gente elogiou tanto, eu queria dar uma cutucada agora sobre a gamificação, né? Sobre utilizar a gamificação. Eu achei eu inclusive mandei para vocês o que eu achei, um artigo falando sobre o que falta ainda para ter uma base consolidada da gamificação, né? A gente ainda tem um déficit no método de avaliação, de definição com os conceitos, né? Evidências empíricas, que é o que esse artigo já está trazendo, então a gente já está conseguindo, já está tendo, como é que fala? A gente está tendo essas evidências empíricas e a gente tem que considerar eles antes de implementar a gamificação, né? Que foi algo que a gente já começou trazendo. Pode falar. A maioria das gamificações que eu tenho pesquisado, achei muito legal, gente. Achei vários sites que eles gamificam rotina do dia a dia, de hábitos, para recompensar. Dá para você montar grupos de amigos e fazer meio tipo assim. Um que eu vou até citar que chama Abitica. Abitica. Chama Gamify Your Life. E você que faz tarefa, só que depende também de você colocar pontinhos. Tipo assim, hoje eu vou estudar 15 minutos. Aí você beneficia você ponta. Aí você ganha XP no personagem e vai upando. Só que é bem simples assim, né? E isso é uma forma de gamificação. Só que eu vi que é uma forma muito legal de você automatizar e você gamificar sua rotina do dia a dia. Aí tem um bicho para você matar. Cada tarefa que você faz, você tira um ponto de vida do bicho para você depois ganhar uma recompensa. É bem, bem legal. Só que é uma coisa assim, gente. O capitalismo, ele está aí. Então, tipo assim, todos eles, ou a plataforma é paga, ou que nem esse que você consegue fazer bastante coisa grátis. Só que a moeda principal do jogo, você tem que pagar, você tem que ser assinante. Então, assim, você joga. Só que se você quiser pegar seu personagem, se transformar num paladino, num guerreiro, num coiso, você precisa pagar. Então, assim, eu acho que isso E é uma. aqui, nesse podcast, a gente é contra a pirataria, tá? A gente não pirateia nada. Você não deve piratear esse tipo de coisa paga, tá bom? Você não deve piratear. Você não pirateie, faça tá bom? isso. Não Crianças pirateie. não repitem. Tem uma crítica que ele fala também que a maioria do material de gamificação não é feito por pessoas gamers. Eu achei muito interessante. São pessoas que viram oportunidade no nicho, programadores, né, principalmente que programam, e entraram para conseguir grana. Faz muito sentido, né? Mas, tipo, é realmente muito sentido, porque a galera realmente não pensa muito em jogar. A galera que entra acaba não pensando, poxa, eu gosto de jogar, eu gosto daquilo lá. Então acaba nesse ramo. E a gamificação, ela ajuda um hábito. Eu volto a tocar nessa ideia de economia de fichas, né? Porque pensa, se você está no seu dia a dia ganhando um personagem, um RPGzinho, você está recompensando, eu acho que isso pode ser muito eficiente, né? Tanto para adulto quanto crianças, principalmente para crianças. Eu penso que a criança no material lúdico ela é muito mais viável, né? E como isso pode ser recompensador, né? Se um dia eu tiver um filho, eu penso... Olha que feliz daquele jogo. Carol! Janeiro já começou com essas shades já. Coisa de assistir. Mas que isso? Comentário aqui, né? Mas ou meus amigos, se eles quiserem criar um grupo, a gente cria um grupo e cada um coloca metas de hábitos, autocuidados e que tá escrito hábitos, tarefas diárias e afazeres. E com essas recompensas você vai colocando o seu personagem. Como nosso tempo está acabando, a gente tem mais 3 minutos, não quero que corta do nada, medo. A gente vai deixar, eu acho que eu posso deixar esse Abitica, a gente coloca lá no Instagram, como no comentário, e esse livro, que é o que a gente usou como base para discutir, que é o Role Playing Game, Práticas, Ressignificações e Potencialidades, do Flávio Mayra e o Pedro Panhoca, que são os organizadores. Eu acho que, para quem gosta da área, acho muito, muito válido, sabe? Independente de abordagem, a gente partiu da nossa abordagem, até porque a abordagem do moço, que estava escrito aqui especificamente em psicologia, análise do comportamento. E
Eu acho que no mais é isso. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu queria agradecer, né, pelo convite, por estar aqui, por ter a plataforma para falar sobre jogos, que é um negócio que eu gosto tanto. E vocês me chamem de novo para estar aqui, para Não, prestigiar, para falar sobre psicologia de novo. É muito bom estar aqui com vocês. sempre uma honra, amigo. Você já está convidado para várias. Exatamente. Eu acho que agradecer a todo mundo que assistiu. Agradecer o Ed por estar aqui, por ter participado, né? Cultura Nerd tá aí, eu acho que ela é uma coisa do nosso dia a dia, deixou de ser um xingamento para hoje em dia ser um elogio, dependendo da situação, né? Então acho muito válido trazer essas discussões assim, né? E eu quero ver vocês nos comentários, o que a galera acha, a galera ouvir aí, deixar pra gente. E é isso, gente. Agradecer e até o próximo podcast. Até mais, gente.